noite, gente. A paz do nosso Senhor Jesus. Peço que você comece a se conectar na presença do Senhor. Que de fato você pegue esse momento como um momento para você se derramar na presença do seu Pai, para você realmente consagrar os seus planos, os seus sonhos, o seu coração nesse momento que nós estamos vivendo. Que você se desconecte de tudo aquilo que possa te atrapalhar, tirar o seu foco. E que de fato você renda toda a sua adoração para o Senhor. Em nome de Jesus. Queria que a gente orasse. Se você puder fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e entrar na presença de Deus, porque de fato Ele já se faz presente aqui entre nós. Amém. E Pai, nós te consagramos esse nosso culto de adoração e te pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo visite cada lar, cada coração. O Senhor sabe como nós temos passado, Pai, durante esses dias, as dificuldades. O Senhor conhece as nossas necessidades, Pai. E eu te peço em nome de Jesus que nessa noite o Senhor venha com refrigério, Pai, com renovo sobre os nossos corações, na certeza de que Tu és conosco, Pai, no nome de Jesus. Nós te pedimos que o Senhor receba, Pai, a nossa adoração, e que à medida que nós te adorarmos, Pai, o Senhor nos envolva numa atmosfera de amor, numa atmosfera de glória, Pai, em nome de Jesus. E que nada possa atrapalhar esse momento, Senhor. Nos livra das dispersões, nos livra de tudo aquilo que possa tirar o nosso foco. E que o Senhor se alegre, Pai amado, no nosso louvor. Em nome de Jesus. Seja exaltado, Pai. E é assim que nós choramos. Amém. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o ID. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias e disse: pais, eu queimei minhas calças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o ID. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas calças e
Eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças. Eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Não tenho pra onde ir. Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, em ser com você, ser com você. Tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você.
só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Eu quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face dele, quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou, que me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face dele, eu quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou, que me amou. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você.
Olá, graça e paz, que terça maravilhosa de adoração, da presença de Deus. E agora é momento da gente compartilhar da palavra, uma palavra de fé, nesse momento difícil, mas eu sei que esse desafio vem para nos tornar melhores. E eu quero ler um texto que está em Números, capítulo 13, o versículo 30, que diz assim: Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Eu quero falar hoje à noite
sobre a fé que vence o impossível. Baseado nesse texto, nessa experiência, na verdade, de Josué e Calebe. Esses dois homens eram homens de muita fé. Eu, particularmente, sou muito inspirado a partir das histórias de heróis como Josué e Calebe. Porque, como nós sabemos, eles foram enviados junto com 12 espiões para conhecer a terra de Canaã e ver como poderiam tomar posse dessa terra. Josué e Calebe voltam trazendo um relatório fiel e não apenas isso, eles trazem frutos da terra. Um cacho de uva, por exemplo, precisava ser trazido por 2 homens, por causa do tamanho dos frutos. Então eles têm um relatório muito positivo. Eles vêm trazendo uma visão muito empolgante. E o coração desses 2 homens está disposto a seguir a direção do Espírito Santo. E por outro lado, nós vemos que os israelitas eles ficaram abatidos. Eles foram contaminados pelo relatório dos outros 10 espiões que o fizeram tremer. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para o perigo da natureza da incredulidade. Porque a incredulidade traz incerteza, traz desânimo, traz confusão e indecisão. O espírito da incredulidade é capaz de nos paralisar e nos fazer perder o melhor dessa jornada que o Senhor tem para nós. Veja só o que dizem esses 10 espias quando voltam da terra de Canaã. Olha, mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. É impressionante como nós vemos uma quantidade gigantesca de pessoas que diante de um desafio, diante de um perigo, já contam com a derrota antes mesmo de enfrentar a batalha. E eu quero alertar você para o perigo desse espírito de incredulidade. Principalmente num tempo como o nosso, onde as pessoas estão sobrecarregadas de más notícias. Onde pessoas parece que têm o prazer de divulgar e publicar notícias ruins e transmitir esse espírito de medo e de incredulidade. Cuidado! Guarde o seu coração, guarde a sua mente. É tempo da gente pautar a nossa vida naquilo que diz a palavra de Deus e repreender todo esse espírito de incredulidade. Eu tenho aprendido que o medo, a insegurança não fazem parte, não combinam com homens e mulheres que conhecem o Deus verdadeiro e que têm acesso à sua palavra e às suas promessas. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então, o certo é que andemos baseados nas promessas da palavra de Deus, fortalecidos por essas promessas. Veja a diferença de um espírito de fé. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. A natureza da fé. Quando Josué e Calebe retornam, o relatório deles é: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Por quê? Por que essa diferença entre o espírito de incredulidade e o espírito da fé? É porque enquanto a incredulidade traz medo e ameaça, desânimo e incerteza, a fé vai nos dar ânimo. A fé nos levanta, nos torna proativos. A fé nos faz ter a convicção de que no final nós estaremos cumprindo todo o propósito para o qual o Senhor tem nos enviado. Foi isso que esses homens fizeram. Eles absorveram um espírito de fé. Segundo Hebreus 11:1, a fé é a certeza daquilo que não vemos e a convicção das coisas que esperamos. Abraçando o espírito de fé, eles puderam vencer
todos aqueles obstáculos e aquelas ameaças que tentavam impedir o povo de Deus de conquistar a terra que o Senhor havia prometido. E quantas vezes na minha vida e na sua vida nós não somos ameaçados, seja fisicamente, psicologicamente ou espiritualmente, quantas pressões não vêm para tentar nos paralisar e nos impedir a vitória pela fé. Mas eu quero dizer para você, porque comigo já aconteceram situações em que pela fé eu pude vencer. E eu digo a você, vença pela fé. Josué e Caleb, eles disseram em Números capítulo 14, versos 6 a 9, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Veja que Josué compara a incredulidade à rebeldia. Não sejamos rebeldes contra o Senhor. E deixa eu compartilhar algo com você. Na minha própria experiência de vida, diante de uma chamada de ministério, uma convicção que eu tinha no meu coração, eu precisei enfrentar inúmeros obstáculos. Pessoas mais gabaritadas e mais experientes do que eu me diziam que eu não tinha chamado, me diziam que eu não seria capaz, que eu não teria um futuro. Mas sabe de uma coisa? Deus havia me dado a convicção de que esse era o chamado que Ele tinha integral para a minha vida. E eu não fui rebelde, eu permaneci obediente à direção do Espírito Santo. E tudo isso que eu tenho vivido hoje, ministerialmente, é fruto dessa obediência e dessa persistência. Pela fé, nós somos chamados a vencer o impossível. E o que é mais impressionante é que após a conquista de Canaã, muitos anos depois, diante de uma promessa que Deus havia feito a Caleb, e na verdade já se passavam 40 anos desde que Deus havia dado essa promessa, Caleb procura Josué e vai requerer dele a promessa que o Senhor havia feito. Ele agora está com 85 anos. E olha o que Caleb é capaz de dizer para Josué. Ele diz assim: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. E eu tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os anaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Isso está em Josué 14, versos 7 a 13. Meus irmãos, que espírito habitava esses homens. Mas sabe de uma coisa? É o mesmo espírito que habita a minha vida
e a sua. Josué foi capaz de dizer que Deus o havia mantido vivo para que ele pudesse enfrentar aqueles desafios. Quais eram os desafios? Cidades fortificadas, os filhos de Anak, que eram gigantes. Josué não olha para o desafio, Josué não olha para o tamanho da dificuldade, porque ele enxerga Deus em todas as coisas. E este é o meu e o seu desafio, é enxergar Deus diante das dificuldades que se colocam à nossa frente. É pela fé que nós vamos conquistar o impossível. Eu não sei quais são as ameaças que você tem enfrentado. Eu não sei o que é que tem afligido o seu coração diante das promessas que Deus já tem lhe feito. Mas vamos seguir o exemplo de Josué e Caleb. Vamos abraçar esse mesmo espírito, o espírito que é de poder, de amor e de equilíbrio. Eu convido você a imaginar essa montanha como a que Caleb requeriu, como sendo a sua salvação em Cristo Jesus. Abrace isso de todo o coração. Não abra mão da sua salvação. Não abra mão da sua Canaã espiritual, que é, na verdade, as promessas de uma vida plena e abundante, de uma vida vitoriosa nesta terra, porque nós temos o Deus que pode todas as coisas. Por isso, irmão, irmã, pela fé, vença o impossível. Deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar essa pessoa que me assiste, seja em casa, seja num leito de hospital, seja no trabalho, que em nome de Jesus, a presença do Teu Espírito Santo vá queimando todo espírito de incredulidade, todo espírito de medo, de paralisia, e que o Senhor esteja enchendo esse coração da fé viva, da fé que é um verdadeiro dom do Senhor, fé que injeta ânimo nesse coração, que alarga a visão e a capacidade de crer e de lutar pelos sonhos que o Senhor mesmo tem colocado nesse coração. Em nome de Jesus, vai em cada lar, Pai. Nós repreendemos agora todo espírito de medo, todo espírito de confrontação, todo espírito de intimidação. Na autoridade do nome de Jesus, nós damos uma ordem para que saia desse lar, para que saia desse leito de hospital, porque o Senhor que governa todas as coisas, o Senhor que deu vitória a Israel em todas as suas batalhas, o mesmo Senhor que ressuscitou a Jesus dos mortos, é o Senhor que está conosco e que nos dará a vitória. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Pessoal, eu quero chamar a sua atenção para a necessidade de nos mantermos firmes em relação aos dízimos e às ofertas. Eu sei que neste tempo nem todo mundo vai poder contribuir da forma que gostaria, mas eu sei que há muitas pessoas que não fariam simplesmente por um espírito de relaxamento ou de apatia, mas que em nome de Jesus você tenha atenção no tocante a isso, porque não é tempo de relaxarmos, é tempo de fortalecermos as nossas mãos no tocante a servir, ao dar, dentro das nossas possibilidades, mas sempre demonstrando uma atitude de honra, uma atitude de quem leva Deus a sério. Por isso, dentro das suas possibilidades, não deixe de devolver o seu dízimo ao Senhor. Você pode fazer isso através de uma transferência, a conta da nossa igreja está sendo posta aí na tela, ou você pode simplesmente, pelo QR Code, fazer essa transferência, ter acesso à nossa conta e fazer essa transferência. Mas não esqueça também de demonstrar um coração generoso, um coração que dentro das suas possibilidades é capaz de transbordar para abençoar a vida de muitas pessoas. Eu creio
que tudo isso logo, logo vai passar e nós estaremos vivendo uma outra realidade, mas atravessaremos esse período com toda dignidade e vendo a provisão do Senhor alcançando não apenas a igreja e as pessoas que são abençoadas a partir delas, mas abençoando também os nossos lares, nossas famílias, nossos negócios. Em nome de Jesus, eu creio que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas. Muito obrigado e que Deus abençoe.